Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Dr. Parto. Me chamo Eduardo Soares, sou médico obstetra e ensino você, enfermeiro obstetra, como não depender mais exclusivamente de plantões através do universo do parto humanizado. E você sabe como fazer isso? Eu vou estar conversando com vocês, né, a respeito disso, né, desse assunto extremamente importante, em um workshop que nós vamos fazer no dia 27 a 31 de março, agora, em que serão três aulas 100% online e 100% gratuitos, né, workshop profissionais da gestação, em que a gente vai falar com vocês, né, sobre o mercado de trabalho da enfermagem, o quanto que a enfermagem pode e onde que a enfermagem pode estar inserida em um mercado de trabalho que ele nem enxerga, né? Às vezes o profissional de enfermagem ele trabalha tanto, ele dá tantos plantões, ele emenda tantos plantões, ele é tão mal remunerado que ele entra num ciclo vicioso que ele não consegue nem pensar além da caixinha, tá? E se especializa, e não estuda, e não faz cursos, e acaba ficando nessa roda, né, de entra em emprego, sai de emprego, dorme. Entra de emprego, sai de emprego, dorme. E acaba não olhando para o lado as oportunidades que ele tem de fazer a diferenciação no mercado. Porque, assim, a profissão enfermagem é uma profissão extremamente polivalente. E quando você fala de materno-infantil, ou seja, obstetrícia e perinatologia, a gama do que você pode fazer, né, fora dos hospitais, fora dos plantões, é muito grande. Tá? Então, assim, nesse workshop eu vou passar para vocês as oportunidades que vocês têm de atuar em N áreas fora dos hospitais. Ok? Então, é extremamente importante. Espero vocês lá. Se vocês não se inscreveram ainda, vão lá na minha página, @doutorparto, clica lá na minha bio, tem um link, você faz a inscrição, coloca seu e-mail e se inscreva. Você participa do nosso grupo e vai participar dessas lives. Essas lives vão ser assim, extremamente esclarecedoras e eu tenho certeza que vão fazer a diferença na vida e no olhar profissional de vocês. Eu me comprometo com isso, tá bom? Você já parou para imaginar que você, né, tudo que um paciente mais quer é que você conduza a gestação dela de forma segura e que ela não tenha medo, né, do que vai vir, né, que é o trabalho de parto, o nascimento. Você já parou para pensar que o que a paciente quer é um profissional que dê segurança e que faça com que os seus medos, né, sejam menores? Então, é isso que eu faço, é assim que eu atuo. E se você não me segue nas redes sociais, dá uma olhada no meu conteúdo, curte, compartilha, porque a gente tem bastante vídeo, tá 100% voltado à gestação e parto, e vocês vão gostar bastante do conteúdo. Tá? Hoje, nós vamos falar de um tema extremamente interessante, que eu tenho certeza que é o tema, assim, se a gente pegar assim, de 10 enfermeiros, acho que pelo menos uns 7 ou 8 vão falar assim, trabalho de parto, né? Porque o parto é, por si só, né, o momento, né, mágico do nascimento, é o momento que todo mundo quer que aconteça, porque é do parto, né, que vem o pós-parto, a amamentação, o cuidado com o recém-nascido, né? O trabalho de parto tem que ter seus cuidados para ter tudo certo. Então, assim, eu digo que o evento o parto é o marco, né? É o marco de uma história que foi conduzida e que culminou ali com o nascimento daquela criança, tá? Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre as fases do trabalho de parto. E por que que o enfermeiro, né, precisa saber dessas fases de trabalho de parto?
porque é de fundamental importância se você quer trabalhar com gestante, né, e principalmente se você quer trabalhar tanto dentro do hospital, mas fora do hospital também, né? Se você quer ser uma profissional que faz acompanhamento domiciliar de trabalho de parto, para até as pacientes estarem no momento certo de irem para os hospitais, que isso aí é um filão maravilhoso que existe, tá? Você precisa diagnosticar o trabalho de parto. E o trabalho de parto, ele tem diagnósticos muito claros, né? A gente sabe que nem todas as grávidas elas entram em trabalho de parto ou mostram sinais de que o trabalho de parto está próximo da mesma forma, quem dera, né? Todas são muito diferentes. O parto de X começa de uma forma, o parto de Y começa de outra forma. Por isso, nós temos que ser profissionais atentos e que saibamos orientar as pacientes conforme, né, os sinais de proximidade. Eu costumo falar que a proximidade do trabalho de parto ela pode se dar de duas formas quando aperta a fase ativa, mas que as fases do trabalho de parto elas independem da bolsa estar rota, né, rompida, ou da bolsa estar íntegra. Então, de qualquer forma, a mulher ela vai ter o que a gente chama de fase de pródomos, a fase latente e a fase ativa. São três fases, gente, com características muito diferentes, tá? Então, não tem como confundir um pródomos com uma fase latente e muito menos com uma fase ativa, tá? Às vezes, a paciente ela entra em trabalho de parto e engrena de vez, né? E ela tem muito pouco tempo de pródomos, né? Ou tem muito pouco tempo de fase latente, já engrena uma fase ativa. Outras vezes, não. A maioria das mulheres ela pode ter pródomos de até uma semana ou mais. Tem paciente que começa a prodomar, que a gente fala, dias antes do trabalho de parto. E eu vou falar aqui a característica de cada uma dessas fases para que vocês não tenham dúvidas e que vocês possam tranquilizar as gestantes, né, do que está acontecendo com ela. Porque gestante que não sabe, né, que não é bem orientada sobre essas fases de trabalho de parto, acaba indo para maternidade mais cedo, acaba, às vezes, forçando uma internação desnecessária, ficando cansada e acaba sendo operada desnecessariamente porque internou antes do que deveria, tá? Então, esse é uma coisa que acontece e acontece muito, tá? Então, a paciente ela precisa ir para o hospital no momento certo. Pródomos. O pródomos do trabalho de parto é caracterizado por contrações de fraca intensidade, dolorosas e de características irregulares. Ou seja, não vale contração não doer. Se é só a barriga dura, é contração de treinamento ainda, tá? A paciente fala assim, não, olha, eu estou sentindo dor, minha barriga está endurecendo, eu estou com cólica, a dor está vindo aqui de trás, e ela vem, só que é uma contração curta e que não atrapalha a vida da mulher, né? Ela consegue estar conversando com você e falando, olha, tá contraindo, tá dolorida. Só que são contrações curtas, em torno de 20 segundos, máximo 30 segundos, de pequena intensidade, mas que são doloridas, e elas têm como característica não terem ritmo. Ou seja, você tem duas contrações seguidas, depois você para, fica meia hora sem ter contração, depois mais 15 minutos sem ter contração, depois ela passa de vez, tá? É muito comum, por causa das questões que envolvem os hormônios da noite, né? Principalmente o cortisol, os pródromos serem mais intensos à noite e ficarem mais tranquilos de dia. Às vezes a mulher, anoiteceu, começa a ter contrações mais fortes, começar a ficar mais incomodada, mas são contrações que atrapalham ela dormir, mas que de repente ela dorme e quando ela acorda no outro dia, está sem contração nenhuma. Tá? Então,
O pródromus tem essa característica. Ele pode vir e ficar e evoluir para uma fase latente, ou ele pode parecer e sumir, e ficar vários dias assim, indo e voltando, indo e voltando. Nessa fase de pródromus, gente, a maioria das pacientes pode perder o tampão de parto. Tá? O que é o tampão? É aquele muco cervical, né, do colo do útero, que é tipo uma baba, né, uma gelatina misturada com raias de sangue. Esse tampão, gente, ele não precisa ficar apavorado quando ele sair. Ok, saiu o tampão na calcinha, né, viu aquele tampão com raiazinhas de sangue, isso aí só quer dizer que está perto e que está em pródromus, trabalho de parto, tá bom? Depois desse pródromus, algumas horas ou alguns dias depois, as contrações começam a se tornar mais intensas, tá? Então, a intensidade delas fica maior e elas começam a ganhar ritmo. Tá? Aí a gestante começa a falar assim, não, agora, olha, agora tá doendo mais, hein? Nossa, tá doendo pra caramba. E aí passa, vem de novo, passa, vem de novo. Mas são contrações que têm ainda uma intensidade intermediária e que ainda não tem um ritmo efetivo e são contrações com espaço ainda distante, sabe? São contrações que elas duram em torno de 30 a 40 segundos, elas têm uma dor intermediária e elas ficam assim a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, a cada 12 minutos. Pode acontecer da fase latente as contrações começarem a vir de 30 em 30, de 20 em 20, de 15 em 15, vai caindo, né? Até chegar de 5 em 5. Né? Quando começar essas contrações de 5 em 5 minutos, ao mesmo tempo, essas contrações elas vão começar a ficar mais intensas. Né? A dor vai ser maior. Ou seja, as contrações elas aumentam em intensidade, aumentam em duração, elas ficam mais longas e elas ficam doloridas ao mesmo tempo. Tá? E aí, quando as contrações elas estão de 5 em 5 minutos ou menos, né? Tipo, contrações de 3 em 3 minutos. Então, é muito comum, né, isso acontecer, né, ter essa transição aí de fase latente para fase ativa, em que as contrações elas ficam com uma intensidade muito grande, né, com uma duração maior, aí são contrações que ficam mais de 50 segundos, 50, 60, 80 segundos, e aí a paciente ela para de falar durante as contrações. Elas são contrações de uma intensidade tão grande que a paciente está conversando com você, aí vem a contração, ela para, ela coloca a mão na cabeça, ela não fala no WhatsApp, ela entrega o telefone, ela não quer saber de ninguém mais falando muito na beira dela, entendeu? Então, assim, ela não vai querer muito socializar com você durante a contração, né? Ela vai querer, às vezes, de ficar numa posição que melhore ou de ficar de determinada forma com que ela consiga respirar melhor até a contração passar. A contração passou, ela volta. Eu até costumo falar assim, parou a contração, volta a pessoa. Né? Durante a contração, a paciente está lá, entrando lá na fase da partolândia dela. Então, gente, a contração de trabalho de parto, de fase ativa, ela é uma contração de forte intensidade, de longa duração e com ritmo muito compassado. Ou seja, as contrações elas são de 5 em 5 minutos ou menos. Quando elas ficam de 5 em 5 minutos ou menos, com essa intensidade, a gente considera como fase ativa de trabalho de parto. É nessa fase em que a dilatação do colo do útero começa. Tá? As fases anteriores, a fase de pródromos ou a fase de latência, elas são importantes para descida do bebê e para o colo do útero ficar afinado e amolecido, tá? Para quando começar a fase ativa, o colo do útero abrir
né, com o colo já pré-moldado pelas fases anteriores. Nessa fase, a dilatação começa e o colo começa a dilatar. Nessa fase também é mais comum que a bolsa rompa, né? E a bolsa rompe mais ou menos, né, em quase todos os partos de 6 a 10 centímetros. Às vezes ela nem rompe, mas é mais comum que ela rompa perto do expulsivo e, né, bem de 7 centímetros para frente. Tá? Então, nessa fase aí, a fase ativa, a mulher ela não quer mais muita conexão, né? Ela fica brava com o marido, ela não já conversa, ela já abandona o telefone. Eu até falo, se a gestante está conversando comigo pelo WhatsApp, ela não está na fase ativa, tá? Porque ninguém conversa no WhatsApp na fase ativa. As pessoas nem mal querem ver o telefone, né? Então, durante a fase ativa, ela para o que ela está fazendo para poder curtir a contração, para depois voltar a fazer. Por exemplo, se ela está comendo durante a fase ativa, se ela teve uma contração, ela para de comer na hora, né? Se ela não tiver em fase ativa, ela vai continuar conseguindo comer, tá? Então, essa é uma diferença. O comportamento da mulher, ela é bem diferenciado durante a fase ativa, tá bom? Então, essa fase ativa, ela pode durar horas, né? E ela vai ficando cada vez mais intensa, e ela vai se modificando durante o trabalho de parto. As contrações, inicialmente, elas ficam mais altas e mais lombares. Depois, essa dor, ela fica mais infraumbilical e vai ficando mais coxígea, né? E a mulher vai sentindo gradativamente uma pressão, né, vaginal ou uma pressão anal, né? Que nada mais é do que a cabeça do bebê empurrando, né, as estruturas aí, empurrando o colo do útero para uma descida, tá? Então, é normal que ela sinta essa pressão, né, no final, durante a fase ativa e principalmente quando ela está com dilatação adiantada. Até que ela chega numa fase que a gente chama de fase de transição. Essa fase de transição, gente, é uma fase em que a dilatação do útero já está completa, ou seja, ela já está com 9, 10 centímetros e ela ainda não começou os puxos. Ela só sente uma dor muito grande, mas ainda não sente vontade de fazer força. Esse momento é um momento que não dura tanto, ele dura poucos minutos, normalmente, só que é um momento que a mulher ela começa com uma certa covardia, né? Então é o momento da covardia. Ela começa a achar que ela não vai dar conta, né? Por mais preparada que ela está, né, ou estivesse, ela já fala assim: gente, cadê esse menino? Tá doendo demais, eu não vou conseguir, né? Por que eu não estou sentindo força de empurrar, né? Esse menino não vai nascer, o que está acontecendo? Tá? Então, assim, essa mulher ela começa a ficar muito nervosa nessa fase. Tá? E, e às vezes, principalmente aquelas mulheres que são muito controladoras, né? Existem mulheres muito controladoras, muito metódicas, que estudaram bastante, que sabem tudo do trabalho de parto, elas têm dificuldade de perder o controle. Outro tipo de pacientes são os pacientes da área da saúde, né? Ou até mesmo as doulas, né? Elas sabem exatamente como é que é o processo, então elas ficam querendo ficar ligadas ali nesse processo. Só que ali não é a profissional de saúde que está ali, é a mulher. Então, a partir do momento que ela perdeu o controle, que ela desesperar, que ela conseguir enxergar que ela não está conseguindo, que ela não dá conta, que ela desesperar, aí normalmente ela entra numa fase expulsiva. Tá? Aí ela chora, né? Aí ela fica assim emocionalmente bem abalada. Aí começam os puxos do nada. Impressionante como essa é uma fase bem marcante, assim, tá? E o período expulsivo, que é o período que vai colocar, né, que vai expulsar o bebê, ele é um período em que a mulher tem contrações involuntárias, né? São esforços
evacuatórios involuntários, ou seja, ela tem vontade de empurrar o bebê, ela tem vontade de colocar o bebê para fora, né? Então, ninguém precisa falar para ela o que ela tem que fazer. Às vezes ela até fala assim, eu não estou conseguindo empurrar, ai, e está empurrando, né? Você vê, eu aprendi muito esse tempo todo, gente, a acompanhar o trabalho do parto através dos sons que a mulher emite durante o trabalho de parto. Então, o som que ela emite durante a fase ativa é diferente do som que ela emite durante o período expulsivo, tá? E o período expulsivo ele é bem marcante, ele é bem marcado, né? A mulher até sente um alívio nas contrações, porque as contrações não estão tão doloridas mais como elas eram, mas ela sente uma pressão absurda na região perineal e perianal, tá? Então, assim, às vezes a paciente fala assim, nossa, acho que alguma coisa vai virar para fora, porque, assim, é uma pressão tão grande, tão grande, tão grande, e uma vontade tão grande que ela não consegue não fazer força, tá? Então, essa aí é a característica do período expulsivo. A mulher começa a ter vontade de empurrar o bebê. E ok, tá? O que fazer? A orientação é: está com vontade de empurrar? Empurra. Tá? Mas só empurra se você tiver vontade. Se não tiver vontade, não empurre, tá? Porque isso vai proteger o seu períneo de lacerações excessivas. Tá? Se você empurrar sem ter vontade, você vai ficar cansada antes da hora. Então, não há necessidade de dirigir puxos, na grande maioria das vezes. Tá? E se nada disso acontecer, gente, a bolsa romper antes, né, do período expulsivo, né, antes do trabalho de parto, antes né, da fase latente, às vezes pode acontecer. Se isso acontecer, se a bolsa romper antes do trabalho de parto, tá tudo bem, né? Você só tem que ver a cor do líquido amniótico. Se a cor do líquido amniótico estiver com cor de água de coco, você vai esperar calmamente em casa o trabalho de parto acontecer espontaneamente, que provavelmente vai acontecer nas próximas 6 horas. Normalmente, depois que a bolsa rompe, as contrações vêm logo em seguida, tá? Mas você pode vir com tranquilidade para o hospital quando as dores começarem, tá? Porque, na verdade, aí só inverteu, né? Em vez de romper a bolsa durante o trabalho de parto, rompeu antes do trabalho de parto. Então, isso que a gente chama de amniorrex prematura, né? Ela rompeu antes do trabalho de parto acontecer. Na grande maioria das vezes, a paciente entra em trabalho de parto espontaneamente e o bebê vem com tudo. Em alguns partos, precisa de induzir o parto por causa das horas de bolsa rota, né? Se a paciente passar de 18 horas, esse parto tem que ser estimulado e tem que entrar com antibiótico profilático, né, para Streptococcus do grupo B, tá? É a única coisa que diferencia isso aí, tá? Mas nas pacientes com bolsa íntegra, essas pacientes elas podem ir para o hospital apenas na fase ativa, tá? Então é importante que o enfermeiro saiba exatamente cada fase do trabalho de parto, porque se ele estiver acompanhando essa gestante em casa para ir para o hospital, ele tem que saber a hora de ir, né? Se ele for entrar no hospital para continuar o acompanhamento junto com a equipe médica, ele tem que saber, né, junto com a equipe, em que fase essa paciente está. Tá? Então, uma paciente antes da fase ativa, ela não tem que ir para o hospital. Não há necessidade alguma, não há diagnóstico nenhum para ser feito ali, entendeu? Então, não há necessidade. Então, esse daí também é um dos momentos em que o enfermeiro, e notadamente aí o enfermeiro obstetra, se ele for obstetra, mas não, a gente sabe que não é obrigatoriedade de ser obstetra, porque o enfermeiro sabe conduzir, né? Mas se ele for melhor, né? É a hora certa de ir para a maternidade. Então, voltando lá no expulsivo, né? Quando que o expulsivo vai terminar? Quando o bebê coroou, né? O bebê coroou, né? Aconteceu o famoso círculo de fogo, ou seja, começa a ter uma queimação muito grande na região perineal. A paciente fala, está queimando tudo.
Por quê? Porque a cabeça do bebê está distendendo o períneo e está dando uma sensação de queimação na região genital. É o que a gente chama de círculo de fogo. Nessa hora, você tem que tranquilizar a gestante, pedir que ela não faça força, de que só ela empurre o bebê no momento em que ela estiver com vontade. Por quê? Porque, embora ela esteja ali bem desconfortável, às vezes a tentativa de empurrar para nascer mais rápido pode ser o momento da laceração. Então, empurrar quando for a vontade do corpo. Tá? Deu a contração, deu a vontade de empurrar, ela empurra e o bebê vai nascer. O bebê nasce, vai para o colo da mãe, né? É conduzido ali, né, junto com a equipe de pediatria, né, aos cuidados com o recém-nascido, e começa nessa fase, o que a gente chama de fase de delivramento. O que é a fase de delivramento? É a fase em que a placenta vai sair, tá? Então, assim, normalmente a placenta tem em torno de 30 minutos para sair. Então, dependendo do posicionamento do bebê, né, aliás, desculpa, dependendo da posição da gestante, depois que o bebê nasce, você pode colocá-la no momento num local mais confortável, para ela dar uma relaxada, para ela deitar as costas. Às vezes a paciente pariu de cócoras, pariu na banqueta. É o momento de você colocá-la deitada, até para você conseguir observar melhor o sangramento, enxergar se ela teve uma laceração muito grande que sangre, e para que a paciente fique mais confortável com suas costas encostadas e consiga dar uma respirada daquele momento intenso por que ela passou. Ela vai junto com o seu bebê e deita na caminha, né, com as costas elevadas, né, enquanto a gente observa o delivramento, né? A Organização Mundial de Saúde hoje fala que o delivramento ele tem que ser um delivramento ativo acompanhado. Ou seja, você precisa fazer uma leve tração no cordão umbilical para que facilite a saída da placenta para evitar sangramentos vaginais excessivos, tá? As placentas que ficam retidas por mais de 30 minutos, elas fazem com que a paciente tenha uma perda de sangue muito grande, e a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde é que a gente faça uma leve tração no cordão para auxiliar na saída da placenta. A gente usa ocitocina de rotina intramuscular e espera, né, gentilmente que essa placenta saia. Tá? Aí você, né, recebe a placenta, observa todo o leite placentário, né, abre a placenta para ver se ela está inteira. Então, você não precisa ficar fazendo toque na paciente para lá dentro do útero, fazer curagem para observar se ficou algum resto placentário, que você está com a placenta na mão, né? Então, assim, todas as partes da placenta estão ali. Então, a gente tem que parar de ficar fazendo toque na paciente, fazer curagem, porque a paciente já está com muita dor para você fazer isso à toa, tá? Você só faz se realmente você tem suspeita de que ficou alguma parte da placenta. Tá? Depois que a placenta sair, é o momento de você observar, né, sangramento, né, observar lacerações, se as lacerações são pequenas, são grandes, se as lacerações elas precisam ser suturadas ou não. Às vezes é uma laceração pequena, não sangrante, que ela não tem necessidade de suturar. A gente sabe que o resultado estético das pacientes que suturam ou que não suturam pequenas lacerações é exatamente o mesmo, e o desconforto é maior quando você dá o ponto. Tá? Então, e depois da saída da placenta, acontece o que a gente chama de quarto período do parto. O que é o quarto período do parto? Que também é chamado de período de Greenberg. É um período de observação do sangramento. Tá? Mais de 60% dos sangramentos puerperais acontecem na primeira hora de pós-parto. Ou seja, a primeira hora de pós-parto não é o momento da paciente ir para o quarto e ficar lá no quarto sozinha, não. É o momento dela ser observada pela equipe médica e pela equipe de enfermagem, tá? Porque é o momento em que pode ter sangramentos, atonias uterinas, hemorragias puerperais graves, tá? E que a equipe precisa estar lá. Então, pelo menos uma hora após o parto, você tem que observar
a presença do que a gente chama de globo de segurança de Pienaar. O que é o globo de segurança de Pienaar? É a avaliação do útero, a avaliação palpatória, em que você palpa o globo uterino contraído através do abdômen. Se a paciente tem feito, né, já ali na região abdominal, o globo de segurança, e se tem 1 hora e a paciente não está com sangramento, você pode ficar tranquilo da sua vida de que ela não vai sangrar mais. Ela vai sangrar na primeira hora. E se ela tiver alguma causa de sangramento anormal, excessivo, como uma hipotonia ou uma laceração gigante, aí sim o sangramento vai se perpetuar. Mas se for um sangramento fisiológico, um sangramento anormal apenas pelo pós-parto, é nessa primeira hora que a paciente vai sangrar. Ok? Então, assim, muito importante a gente acompanhar a paciente nas fases do trabalho de parto, tá? No trabalho de parto, no delivramento e também no pós-parto imediato, né? Na primeira hora de pós-parto, que é a hora mais perigosa, né? A hora vermelha do pós-parto, né? Em que a gente observa ali a chance maior de hemorragia. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Lembrando novamente do nosso workshop, Profissionais da Gestação, de 27 a 31 de março, agora. Se inscreva 100% gratuito, 100% online, o evento Workshop Profissionais da Gestação, voltado para enfermeiros. Vai ser bem interessante e vai abrir o olho de vocês, né, para vocês enxergarem melhor esse mercado de trabalho que está aí e que vocês não estão enxergando. Enfermeiros, se apoderem desse mercado de trabalho. Um abraço a todos e até a próxima.